A paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite maravilhosa, nós estamos aqui pela graça do Senhor Jesus para trazer uma palavra de reflexão sobre os homens de Deus, as pessoas que Deus escolheu para cuidar da nossa vida, para nos orientar, para nos dar conselhos. O que a Bíblia fala sobre a nossa atitude em respeito às pessoas que foram designadas pelo Espírito Santo para estar conosco na caminhada, para nos aconselhar nas questões da vida, para estar conosco na alegria, no sorrir de toda a vida e também na tristeza do caminhar daquilo que muitas vezes a nossa vida não vai ser só mil maravilhas todo o tempo, né? Então eu estarei usando 3 entendimentos aqui de 3 passagens diferentes, onde nos dá um entendimento que nós devemos prezar por toda essa autoridade eclesiástica que Deus nos dá. Vamos orar para Deus abençoar o nosso entendimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela saúde, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem proporcionado na nossa mesa e, acima de tudo, pela nossa integridade espiritual e física que o Senhor tem guardado. Sabemos que o Senhor é o detentor da nossa vida, que o Senhor é o detentor de tudo aquilo que acontece na nossa caminhada. Nós somos gratos porque em meio a tribulações, aflições, o Senhor está conosco e nos prepara para esta batalha e somos mais do que vitoriosos no Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por este entendimento, que o Senhor abra-nos a mente neste momento, para que esta palavra venha se formar de entendimentos salutáveis para o nosso entendimento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém? Essa semana está sendo longa, nós estamos com um projeto de missões urbanas, a igreja que vai até a sua casa. Se você está precisando de uma visita na sua casa, entre em contato conosco através do nosso número, né, de contato do celular, ou manda um WhatsApp para nós, ou um e-mail, ou nos chama aqui nos comentários do YouTube, que nós estaremos agendando um momento para estar contigo na tua casa, cantar louvores, fazer uma santa ceia juntamente com você, e isso será maravilhoso da nossa parte. Quero agradecer a Deus as suas orações, quero agradecer a Deus as pessoas que estão saindo do leito da enfermidade, que pediram orações há 1 semana e até 2 semanas atrás. Deus está respondendo as orações. Algumas pessoas vão se perder? Vão. Se perder no sentido de sair desse plano físico e ir para o plano espiritual? Sim, irmãos. Muitas coisas vão acontecer, mas Deus tem nos dado misericórdia e tem nos feito aprender. Até a morte nos ensina alguma coisa. Mas hoje eu quero trazer esse entendimento sobre a questão de como nós devemos tratar as pessoas que cuidam de nós. Será que muitas vezes os nossos pastores são bem vistos por aquilo que eles têm feito, pelo preço que eles têm pago, pela autoridade eclesiástica que cai sobre os seus ombros, no tangente à questão de como ele nos cuida, como ele nos dá resposta nos momentos das nossas fraquezas e aflições? Vamos entender isso, e eu quero usar um texto que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, que é um texto que fala exclusivamente sobre a questão de como há o entendimento desse tratamento. E para começar este entendimento de sabedoria, nós estaremos lendo nesse momento agora, esse texto que diz assim: Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenha em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O apóstolo Paulo está rogando, ou seja, fazendo uma solicitação entre nós, que nós devemos reconhecer aqueles que trabalham diante dessa questão do ofício de Deus. Admoestar é disciplinar, é trazer conhecimento, é colocar no plumo, que nem a gente fala no linguajar da igreja. Então a Bíblia nos orienta a tratar bem os nossos pastores, a ser
uma pessoa que o reverencie, não no sentido de se idolatrar, mas no sentido de tomar como base de imitação a fé que ele tem, porque ele preza por aquilo que é o reino na nossa vida. E ele trabalha para que essa questão venha a ser desenvolvida na nossa vida. Nos ensina a compreender momentos, tem paciência de nos ouvir nos momentos delicados da vida. Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas e temos que ficar em segredo para que a tua identidade seja preservada, para que você tenha confiança naquilo que é depositado em nossas vidas como servo de Deus e orar a Deus e pedir uma resposta de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós somos depositados demais de informações e muitas vezes nós não temos a capacidade, meu irmão, de responder tudo na mesma hora, porque é muitas coisas a serem faladas. Tem irmãos que sonham e contam para o pastor e o pastor tem que revelar ou decifrar o sonho. Tem irmãos que pedem para que o pastor faça uma campanha para Deus dar vitória para ele. Tem irmãos que juntam-se juntamente com o pastor pedindo para que o pastor dê um entendimento maior de certas questões que eles ainda são leigos. São muitas coisas incomuns que nós vivemos e muitas vezes a praticidade de todas essas coisas está aqui voltada para ter percepção daquilo que a palavra de Deus nos manda crescer na graça e no entendimento. Esse mesmo texto ainda nos diz que nós devemos ter grande estima e amor. Estima é a consideração que nós temos pela pessoa, de nós os amarmos de uma tal forma que no qual nós venhamos ter aquele elo de vínculo, de amizade, de proteção, né? Quantos de nós muitas vezes somos agraciados com irmãos que nos convidam para almoçar, nos convida para participar de momentos felizes, as comemorações de primavera, que são o momento natalício de cada um. Então nós, pastores hoje, membros, irmãos, discípulos, diáconos, presbíteros, nós temos missões, onde nós temos chamado e vocações pelo qual esse chamado se apresentou na nossa vida. E há uma diferença muito grande entre a igreja de Manaus e a igreja do interior, do campo. É nítido perceber o quão amor as pessoas têm pela nossa vida, de prezar pela estima de Deus nos estar levando até o lugar que eles se encontram e dá uma palavra. E quem faz do reino de Deus a sua sobrevivência, ele escolheu o melhor ofício para trabalhar. O apóstolo Pedro fala sobre isso, que quem escolhe o episcopado, boa profissão escolhe, porque escolheu viver os desígnios de Deus para a sua vida. Então toda essa questão que envolve a primazia de nós termos o acolhimento através do amor e da estima, de tratar bem as pessoas que estão conosco, isso será maravilhoso. Colossenses capítulo 4, versículo 6, vai nos dizer que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, tem que ser branda, mansa, para que nós tenhamos como convenhamos falar de uma forma mais branda, mais mansa, mais humilde com as pessoas, para ganhar as pessoas. Esta é uma das identidades de um pastor, esta é uma da identidade de um caráter de um homem que é transformado, que ele tem atuação direta daquilo que é o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, que vai nos dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que nos dá autonomia e autoridade de termos percepção de quanto Deus é maravilhoso, de quanto Deus é poderoso. Gálatas 5:22 é o texto. E o que nós devemos fazer nessa questão toda, de toda essa estima, de toda esta primazia? Vamos para um texto que corrobora para este entendimento, que é Gálatas capítulo 6, versículo 6, que diz: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. A Bíblia está sendo bem direta e dizendo que com as pessoas que dividem, que
o seu conhecimento, que nos instrui na palavra de Deus, nós devemos repartir de bens com esta pessoa, de amar ela, de cuidar dela. Irmãos, quanto do seu tempo você investe para estudar a palavra de Deus, para orar, para jejuar, para se consagrar? Às vezes é pouco, né? Mas a pessoa que te lidera, o pastor que está com você, muitas vezes ele empreende a vida toda, diuturnamente, na madrugada, ele está se consagrando, se entregando a Deus, orando pela tua causa. Se você sorrir, nós vamos sorrir. Se você chorar, nós vamos chorar. Nós devemos repartir os nossos bens com aqueles que estão fazendo do ofício do reino dos céus o ide do evangelho, para pregar a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho não vai mudar, irmãos. Esta palavra é única, ela é verdadeira, é inerrônea, não pode ser mudada. Mesmo que adultere, ninguém vai tirar o sentido que Jesus padeceu naquele madeiro e nos salvou. Você se lembra do dia do aniversário do seu pastor? Você se lembra que dia é comemorado no Brasil o dia do pastor? Então todas essas coisas, elas acontecem e vão passando pelas nossas vistas, pelos nossos olhos, e muitos que são gratos agradecem ao Senhor por ter nos colocado na vida pessoas que nos honram, pessoas que se importam conosco. Daqui a pouco eu quero ler o capítulo de João 10, que fala sobre o verdadeiro pastor, o que o pastor faz, como que ele se entrega pela ovelha e o que ele é capaz de fazer. E entendendo ainda mais, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, que nós somos comissionados a comer e a viver daquilo que o Evangelho nos proporcionar. Deus, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, irmãos. Por isso que é necessário ter fé e crer que ele existe, pois ele fará da nossa vida um celeiro muito grande. Será muito bem-aventurado aquele homem que assim entender essa questão toda de um entendimento que no qual está voltado para a nossa liderança. Vamos honrar os nossos pastores. Vamos dedicar orações para que Deus proteja os líderes que ele colocou, para nos incentivar a caminhar, nos incentivar a permanecer, usando a palavra como escudo, usando a palavra como salvação, usando a palavra como regra inconfundível de vida. No livro de Hebreus, no capítulo 13, tem um outro entendimento, é versículo 7 e 17. Deixa eu ler esse texto para você em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 13. É um texto muito conhecido, que fala sobre os pastores, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, imitando-lhes a fé e atentando para a sua maneira de viver. Tem duas coisas fundamentais nesse versículo, que é a fé e a maneira de viver. Todo homem de Deus, ele tem uma fé inabalável e ele tem um testemunho irrevogável, irrefutável. Esta fé, ela é firmada em princípios que no qual a sua intimidade de estar com Deus é demonstrada pelo princípio de tudo aquilo que um novo nascimento transformou a sua vida. E para estes, a Bíblia diz que nós devemos imitar a sua maneira de viver. Você não vai encontrar o seu pastor num bar, em um lugar difícil de se compreender porque ele estava lá, mas você vai encontrar ele orando, jejuando, falando de Cristo, pregando o Evangelho, reconciliando o casamento, instruindo pessoas a não fazerem o que é errado, pregando contra o pecado, falando dos alertas que o crente deve ter para poder ser salvo, que são as questões que envolvem a letargia, a indolência, esse sono que a igreja muitas vezes vive e ela não tem percepção que precisa estar acordando para aquilo que a vida espiritual lhe chama. Nós devemos nos lembrar em todo o tempo dos nossos pastores, porque eles têm cunhado e nos trazido palavras de sabedoria pela direção do Espírito Santo,
Irmãos, aquilo que é bom na vida de cada homem, há-se de se observar e analisar e reter aquilo que te interessa como maneira de vida. Não vá viver a vida das pessoas querendo viver as suas experiências. Deus tem algo que é seu, é único, é para você viver a sua experiência com Deus. Mas é claro que nós devemos ter como imagem, como modelo, como exemplo, pessoas que venceram as adversidades e nos deram credo de bom testemunho. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Deixa eu ler esse texto, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele imitava Jesus Cristo. E se nós imitarmos ele, estaremos imitando Jesus. Efésios 5:1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha aqui. Imitar Deus. Como é que a gente vai imitar Deus que a gente não viu Deus? Essa é logo a primeira questão que vem na mente daqueles que não têm entendimento espiritual. E aqui vai o primeiro entendimento de como imitar a Deus. Imitar a Deus é imitar a razão pelo qual eu e você existimos, que é a presença da vida. E se a presença da vida está em nós, existe um espírito que nos dá discernimento para compreender o quão grande e maravilhosa é esse entendimento. E esse entendimento está aqui no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 34 ao versículo 39, que diz assim: Os fariseus, ouvindo que fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 34 ao 40. Está aqui o que nós devemos imitar. Os mandamentos de Deus, porque ele é constituído na divindade, naquilo que Deus nos deixou predestinados para viver. Eleitos, comprados e salvos pelo Senhor Jesus Cristo naquele madeiro. Imitar a Deus é imitar a sua palavra, é realizar o desejo da sua palavra, é estar em comum acordo com o que ela nos manda, que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o entendimento, de todo o teu pensamento, não importa o que aconteça. E semelhante a isso é amar o próximo, porque se nós amarmos o nosso próximo que nós vemos, nós vamos amar a Deus que não vemos. Como poderemos amar a Deus se não amamos o nosso próximo que vemos? Muitas vezes eu digo para as pessoas: você já parou para pensar como é que Deus agiria no teu lugar se ele tivesse a oportunidade de fazer o que você tem? Como que entende-se isso? Muitas vezes nós temos que dar resposta para as pessoas e queremos falar daquilo que nós entendemos, mas muito difícil de entender é que muitas vezes nós não fazemos uma pergunta simples, dizer assim: se o senhor estivesse no meu lugar, Jesus, o que o senhor faria? Aí vai responder muitas coisas que estão relacionadas ao nosso entendimento. Mas o texto ainda continua aqui, no versículo 17, que diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitavos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós vamos prestar conta, irmãos, por todas as vidas que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não devemos aceitar perder nenhuma, porque Cristo está no controle da nossa vida. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso acolhedor, é o nosso resgate, é a nossa fortaleza, é a abundância daquilo que nós precisamos. Nós devemos obedecer os nossos pastores. Obedecer não é questionar. Obedecer não é querer fazer contra-perguntas em cima de entendimentos. Muitas vezes o pastor dá um entendimento para o irmão: vá, meu filho, pare de pecar, pare de adulterar. E a pessoa ainda quer fazer pergunta
por conta que certas coisas acontecem. Não é dessa forma que Jesus vai te curar. Eu tenho pregado muito esses dias sobre a questão da confissão. Tem pessoas que pedem perdão, mas não confessam os seus pecados. Eu quero dizer para você que confessar vem antes de pedir perdão. Aquele que camufla os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona, esse alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13. 1 João 1, 9. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e verdadeiro para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Preste atenção como confessar vem antes de tudo. Nós devemos confessar os nossos pecados. E muitas vezes uma conversa só pode fluir se houver verdade. Muitas vezes uma conversa só pode ir para frente se ela estiver diante daquilo que é o trono de Deus. Eu estarei lendo agora João capítulo 10, que diz assim: em verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas... Amém? Recapitulando. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome suas ovelhas e atraz para fora. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, porém eles não entenderam o que lhe dissera. Tornou, pois, a Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluia. E encontrará bom pasto. Recapitulando. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo o lobo se aproximando, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-las. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e também poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Aqui o entendimento que Cristo nos dá é que Ele é o verdadeiro pastor e que Ele nos avisa que tipo de entendimento um bom pastor tem. Um bom pastor é aquele que entrega a sua vida para as ovelhas. Entregar a sua vida pelas ovelhas. Irmãos. Quantas vezes de madrugada nós saímos para ir na casa de irmãos que estão com problema espiritual, estão vivendo por certas questões de difícil explicação, né? Estão arrependidos de algumas coisas. E Deus, Ele nos dá entendimento. 1 João 3,16 diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas. Pela misericórdia do nome do Senhor Jesus Cristo, nós que temos a capacidade de tratar e cuidar de vida, nós conhecemos cada pessoa, cada entendimento que ela tem,
a forma como ela se comporta, a maneira como ela demonstra. Nós conhecemos tudo isso. Nós vamos adquirindo uma capacidade muito grande, de uma estima muito grande pela tua vida, assim como você tem uma estima muito grande pela nossa vida, nós temos uma estima muito grande pela tua vida, de zelar, de ver você estar bem, de ver você feliz, de ver você ser promovido, de ver você passar num concurso, de ver você se formar num curso superior, na faculdade, de ver você crescer na graça, crescer na alegria, crescer no amor, crescer na finança, crescer em tudo que é bom. Assim é Deus, irmãos. Ele nos cuida de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão sobrenatural, que Ele nos dá a capacidade de nós vermos passo a passo o quanto é bom ser cuidado por homem de Deus. Zele mais pelo seu pastor. Acredite nas profecias que ele tem sido usado pelo Espírito Santo, porque vai se cumprir no tempo de Deus. Todo bom pastor se entrega pela ovelha, todo bom pastor dá palavra, e a ovelha escuta a palavra do bom pastor. O bom pastor é Jesus. Ele nos usa como um instrumento da sua palavra para agregar princípios e valores à tua vida. Imite o seu pastor na fé, na conduta, onde ele é irrepreensível, onde ele cuida bem da igreja. Dobre em oração pelo seu pastor. Jejue pela sua vida. Abençoe a sua vida. Não critique o seu pastor pelas suas falhas. Nós somos falhos. Nós precisamos também, muitas vezes, de ajuda. Quando você, membro, precisa chorar, você tem um ombro do seu pastor, que ele roga ao Pai, e ele lhe fornece ajuda espiritual. E muitas vezes o pastor não tem ombro para chorar. Muitas vezes ele chora nos pés do Senhor, porque é o lugar mais alto que eu e você podemos chegar. Aos pés do Senhor. Zele, meu irmão, por todos aqueles que Deus colocou na tua caminhada, porque de alguma forma Deus o escolheu para estar com você. Abençoe o seu pastor. Trate ele como um membro da sua família. Trate o seu pastor com o devido respeito, com a estima que a Bíblia manda. Porque eu tenho certeza que a oração do teu pastor ela é ouvida por Deus. E muitas vezes Deus já te livrou por conta da oração do teu pastor. O teu pastor paga um preço. Assim como Jesus pagou o preço pelas ovelhas, o teu pastor paga um preço muito grande pela tua vida. Nenhum pastor fica feliz de ver um casamento acabando, de ver um que ele batizou e através da mensagem da cruz foi salva, ele sendo um instrumento de Deus para a tua vida. Nenhum de nós ficamos felizes em perder alguém para o mundo. Nenhum de nós fica feliz de ver a partida de alguém que outrora Deus comissionou e colocou ao nosso lado. Pelo contrário, nós sabemos que nós estamos num mundo que a operação é muito grande do diabo. Mas graças a Deus que Cristo nos dá a vitória em Cristo Jesus, que somos salvos e lavados e comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. A mensagem de hoje é para que nós venhamos tratar melhor os nossos pastores. Que neste momento de grande aflição no mundo, nós venhamos entender o quanto eles têm se desdobrado para poder atender todas as pessoas nas suas necessidades. Praticando a palavra de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz que aquele que quiser ser religioso, que quer praticar a boa e perfeita religião, o qual o Pai se agrada, é quando ele se compadece pela causa da viúva, do aflito, do órfão, do necessitado, que estão vivendo em aflições, em tribulações, e não se confunde e não se deixa levar pelas essas filosofias humanas. Hoje nós estamos vivendo tantas coisas que dizem respeito a essa questão. Amém? O testemunho de um homem de Deus é algo maravilhoso. 1 Timóteo 4,16 vai dizer que nós devemos tomar cuidado de tudo que nós falamos, para que não salve tão somente a nós, mas também aqueles que nos ouvem. O pastor ele sempre terá muito respeito e cuidado de falar certas coisas, porque ele sabe que a sua palavra tem poder e a sua palavra tem autoridade no mundo espiritual. Nós vamos orar pela sua vida e agradecer este momento que Deus nos abençoou nesta noite, onde nós vamos agora refletir mais ainda em cuidar das pessoas que Deus colocou para cuidar da nossa vida. Amém? Pai, abençoa esta vida, cura, restaura, transforma.
Aonde esta mensagem chegar, ela seja transformadora e poderosa, Senhor, de mudança de vida, de caráter, de personalidade, trazendo, Senhor, justiça e juízo, e arrependimento e salvação para a vida de todo aquele que em Ti vai crer. Se alguém está doente, meu Deus, que seja curado agora nesta casa, através do poder da oração. Nós clamamos a cura e invocamos o Teu santo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Cuida de nós nessa semana, fica conosco, nos abençoa. Nós estamos abençoando as pessoas, orando pelas suas vidas, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia das famílias do Brasil. Nós te agradecemos pela bondade, pela riqueza de fé e, acima de tudo, de sabermos que o Senhor está conosco nessa caminhada. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, numa derrota que nos derrote, em nome de Jesus, que nós nascemos para vencer. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde, e que esta palavra seja um termômetro de Deus para a tua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo.